Meu nome é Vitor Fontana, eu sou casado com a Bruna, tenho uma filhinha chamada Lara. Parte da confusão que eu fiz tem a ver com ela, que vai ao médico agora, tá indo ao médico agora, que a Bruna tá levando, e eu trouxe para cá, para casa dos meus pais, o assento para poder levar a minha filhinha de 6 meses para o médico que ela levaria. Então, é aquele tipo de coisa que, quando os planos mudam, dá um pouquinho de trabalho. E o meu plano inicial era fazer flan, tá? O meu plano durante o início da juventude, enquanto eu fazia faculdade de jornalismo, era terminar a faculdade de jornalismo e ir para a flan. Assim que a minha vida profissional permitisse. E eu, como eu adiantei aqui, na época não tinha o privilégio que existe hoje de você ter banda larga como existe hoje, a tecnologia do Zoom como existe hoje, e para mim aquilo significaria interromper a minha carreira e passar um período em Arujá, o que seria muito bom. Eu faria um período de dedicação exclusiva e integral, que seria ótimo se eu tivesse condições de fazê-lo. E até então o EAD era impossível para mim. Mas a Flan, ela teve outras grandes contribuições na minha vida, além de um desejo de estudar ali. Ela me apresentou pessoas. Então, a Faculdade Latino-Americana, ela faz parte da minha história, mesmo eu nunca tendo sido matriculado. A Flan me apresentou, por meio dos seus programas, para além do que a Flan faz com seus alunos, mas por meio dos seus programas extracurriculares e eventuais visitas que eu fazia por ser amigo do Marcos, e isso é um privilégio. A Flan me apresentou o Ziel Machado, a Flan me apresentou o Ricardo Barbosa, a Flan me apresentou a Missão Integral, a Flan me apresentou o René Padilha, a Flan me apresentou o Samuel Escobar. A minha formação espiritual passa por cada uma dessas pessoas, e por ter me apresentado o Ziel Machado, e exclusivamente por causa disso, em um momento da minha vida profissional, foi possível que eu fizesse o Seminário Servo de Cristo, que é o outro seminário interdenominacional que o Ziel iniciava a dirigir na época. Ele ainda não era o dirigente do Servo de Cristo, o deão do Servo de Cristo como ele é hoje. Ele era um dos professores e um dos líderes ali. O Ziel, que havia me sido apresentado na Flan, eu tinha a oportunidade de estudar com ele no Servo de Cristo, por ir trabalhar, veja só, numa cidade como é a cidade de São Paulo, um fenômeno absolutamente raro, por ir trabalhar na vizinhança ali da Vila Mariana, ao lado do Servo de Cristo. Então eu faria o Servo de Cristo à noite, enquanto trabalhava durante o dia. Né? Trabalhava durante o dia, saía do batente e ia direto para o Servo de Cristo. Fiz o Seminário Servo de Cristo e depois poderia, sendo da IPB, escolher uma instituição presbiteriana para fazer minha pós-graduação. Talvez por um pouco de rebeldia, mas talvez também por muito de compreensão do que faria sentido para a minha vida ministerial, eu faço meu mestrado novamente numa instituição interdenominacional. Podia ter ido para uma instituição presbiteriana, mas acabo indo para a Trinity International University nos Estados Unidos, que nasce como uma faculdade da Igreja Evangélica Livre Sueca nos Estados Unidos, mas se torna uma instituição que abraça evangelicais das mais diversas confissões de fé, dentro de um contexto ainda evangelical, razoavelmente conservador nos Estados Unidos. Esse é o contexto de quem eu sou, da minha formação, mais voltada para a teologia bíblica, para o Novo Testamento, embora sabe-se lá para onde vai caminhar o meu doutorado. Se eu fizer uma confusão como eu fiz hoje, de repente eu vou fazer o doutorado em outra área, que não seja a exegese, que não seja a teologia do NT, que foi o que eu fui fazer lá na Trinity, que nasce num contexto de igreja evangélica livre,
Mas como são as igrejas evangélicas livres por natureza, né? Elas nascem num contexto de saírem da ordenança estatal, né? Então, igrejas evangélicas livres, para quem não conhece ali o contexto, são igrejas que estavam em um país que tinha uma igreja protestante oficial. E uma vez que elas são igrejas protestantes que não querem nada com o Estado, que não querem fazer parte dessa oficialidade do Estado, elas saem debaixo do guarda-chuva do Estado e se tornam evangélicas livres. Livres do quê? Do Estado. Uma igreja evangélica livre, por natureza, ela tem essa coisa das múltiplas denominações, também do diálogo com múltiplas denominações, de forma que é absolutamente natural que a Trinity se tornasse uma instituição que acolhesse gente de tudo quanto é tradição dentro de um evangelicalismo que afirma uma ortodoxia cristã. Muito bem. Estou contando um pouquinho da minha história, porque o nosso tema nessa noite é o que o Novo Testamento pode nos ensinar a respeito de aprender. Não é o que a tradição reformada nos ensina a respeito de aprender, não é o que a tradição evangelical nos ensina a respeito de aprender, não é o que a história protestante nos ensina a respeito de aprender, muito embora a gente encontre contribuições em todas essas áreas. Mas o Novo Testamento é um documento, ou um conjunto de documentos, que pertence a nós, cristãos. E nele a gente encontra comunidade. É um conjunto de documentos que dá testemunho de Cristo Jesus nosso Senhor, e dando testemunho de Cristo Jesus nosso Senhor, é nele e no relato dele, e naquilo que este Novo Testamento afirma a respeito de Jesus, que nós encontramos vida comunitária, que nós encontramos comunidade entre as mais variadas tradições. O que nós enxergamos no Novo Testamento pode nos dar uma base comunitária a respeito de aprendizado uns com os outros? E essa talvez seja uma das grandes perguntas que a gente queira responder. E eu considero isso substancialmente propício numa aula inaugural de ano, porque o nosso objetivo, enquanto professores e alunos, nada mais é do que aprender. Então, o que eu gostaria que você tivesse daqui para frente, a partir dessa noite, é talvez uma ferramenta a mais, uma percepção a mais, um prisma a mais, um lugar de olhar a mais, para que a sua rota de aprendizado, não só nesse ano, mas enquanto você for aluno da FLAM, e não só enquanto você for aluno da FLAM, mas enquanto você continuar na tua perspectiva de ser um discípulo de Cristo Jesus, e isso evidentemente carrega essa conotação do aprendizado, que esse prisma a mais, que esse olhar a mais, que essa ferramenta a mais te acompanhe para uma vida mais enriquecedora do ponto de vista do aprendizado. E que isso possa te acompanhar independentemente de onde você está, numa capelania ou de onde você estiver, numa capelania, à frente de uma igreja denominacional, à frente de uma igreja interdenominacional, numa missão transcultural, numa missão urbana, onde você estiver, exercendo um ministério ou talvez descansando. Mesmo descansando, a gente aprende como discípulos de Jesus. Afinal de contas, o descanso faz parte do aprendizado, inclusive. Eu me recordo da primeira aula inaugural que eu assisti no ensino superior. Quando eu entrei na faculdade, não era a faculdade de teologia, quando eu entrei na faculdade, a gente teve uma aula inaugural com um dos professores estrelados da faculdade. Aquela coisa que você entra como primeiro-anista, e foi uma aula inaugural só para os primeiros-anistas, como uma espécie de mensagem bastante elitista, mas uma mensagem de boas-vindas para os alunos do tipo, perceba onde você está pisando. Isso é tudo que eu não quero que seja essa aula aqui.
Eu não quero que você perceba onde você está pisando quando você pisa na Flam. Eu quero que você perceba onde você está pisando quando você pisa no mundo. Para fora da Flam, se for o caso. A Flam faz parte desse planeta, então você não é um alienígena quando você pisa na Flam. Né? Mas o que eu quero é o inverso daquilo que eu senti naquele dia. Aquilo que eu senti naquele dia foi mais ou menos a sensação, talvez, que qualquer um de nós tenha se fosse obrigado a entrar numa concessionária ali da Avenida Europa. Para quem conhece São Paulo, a Avenida Europa ela é uma continuação da Rua Augusta e ela muda de nome até para ser mais elitista também. E quando você entra numa concessionária daquelas, da Porsche, da Ferrari, você se sente um pouco deslocado. O que eu quero é que você sinta o contrário disso. Você se sinta acolhido pelo Novo Testamento. E acolhido pelo Novo Testamento, que você faça este Novo Testamento ir invadindo o lugar por onde você anda, e não que você se sinta um tanto invadido pelo ambiente no qual você está. Mas uma coisa útil, esse professor estrelado, ele disse naquele dia. Ele contou da oportunidade que ele teve de estudar numa determinada universidade, que eu também nem acho que venha ao caso, mas a oportunidade que ele teve de estudar numa universidade que também era estrelada, e que nessa universidade, que também era estrelada e tal, que ele teve a oportunidade de estudar, ele e um colega brasileiro entraram na mesma época. E os dois entraram, fizeram ali o doutorado e concluíram o doutorado na mesma época. E que ele, o nosso professor, durante esse período foi extremamente estudioso e zeloso, enquanto o seu colega fazia a lei do mínimo esforço, apenas o necessário para passar. E, ao final do processo dos dois, ambos defenderam as suas teses. Para defender as teses onde eles estavam, a lei do mínimo esforço é bastante esforço, não é pouco, mas esse colega fez ali a lei do mínimo esforço para conseguir o seu canudo, para conseguir o seu doutorado. E quando eles terminaram, os dois vestidos com aquelas batas e chapéus muito característicos de formatura e de tradicionalismo dessas instituições, o colega do meu professor disse a ele: viu só, Eduardo, você fez tudo aquilo para conseguir exatamente a mesma coisa que eu consegui fazendo muito menos. No fim do dia, o que vai estar na tua parede está também na minha. E o meu professor olhou e falou assim: eu nunca vou esquecer dessa história por causa da palavra que o meu professor usou. Foi a primeira vez que eu ouvi. Ele falou: aquilo para mim foi uma grande patetada. Nunca tinha ouvido alguém falar patetada, algo que um pateta faz, né? Porque se o que estava na parede era a mesma coisa, o que estava dentro da cabeça não era. Se o que estava na parede era igual, o que estava dentro da cabeça não era. Um dos motivos que me fazia fascinar na Flam era observar o conjunto de professores e de alguns dos alunos que eu conhecia e entender que a Flam não dizia respeito a você ter um papel para colocar na parede e dizer, muito embora hoje a Flam tenha um reconhecimento do MEC, o que é incrível, tá? Muito embora hoje a Flam tenha reconhecimento do MEC, o que é incrível. Mas não dizia respeito a você ter essa chancela e ter algo na parede e que todos teriam passando pelo processo ao final. E também a Flam não dizia respeito ao que você tem dentro da cabeça depois do processo, como dizia o meu professor Eduardo. Mas eu observava na Flam, no jeito dos professores, em como a coisa era conduzida. E por isso também eu escolhi o Servo de Cristo, porque eu enxergava no Servo de Cristo algo similar, e por isso eu escolhi o meu mestrado na Trinity, porque eu enxergava também na Trinity algo similar.
Importa ao aluno o que está na parede, o que está na cabeça e como está o coração. E como está o coração. Isso é o que o Novo Testamento nos ensina a respeito do aprendizado. E também o Antigo. E eu queria começar a falar a respeito do texto bíblico a partir da seguinte percepção a respeito de um texto que vocês conhecem muito bem. Quando Adão e Eva comem do fruto do conhecimento do bem e do mal, o pecado que eles cometem tem a ver com conhecimento. Vocês conhecem muito bem esse texto. O primeiro pecado, o pecado que entra no mundo, o pecado que faz com que a gente conheça a crueldade, o pecado que faz com que a maldade entre no mundo é um pecado da esfera do conhecimento. Nas palavras do doutor e professor Drew Johnson, professor de Antigo Testamento do King's College, o primeiro pecado foi epistêmico. Na linguagem da filosofia, a maldade e a entrada da maldade no mundo, do ponto de vista bíblico, pelo menos, ela tem a ver com a maneira como a gente conhece as coisas. Veja, Adão e Eva já conheciam o bem. Nós lemos o primeiro capítulo de Gênesis e o que a gente encontra lá é um refrão maravilhoso, que Deus cria o mundo e ele vê que é bom. E viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Bom e bem, no hebraico, você não tem uma variação lexicográfica, em outras palavras, você não tem uma variação de palavra. Você tem uma variação de contexto e, às vezes, gramatical, para a gente diferenciar o que é bom e o que é bem. Aquilo que é bom, aquilo que era o bem, Adão e Eva já conheciam. Comer do fruto do conhecimento do bem e do mal significava trazer ao conhecimento desse mundo a maldade e a crueldade. E conhecimento desse mundo, e isso é a base do que a gente vai tratar durante toda essa noite, conhecimento das coisas no texto bíblico, no Antigo Testamento e também no Novo, mas a gente vai se concentrar mais no Novo, conhecimento é experimental. Em outras palavras, ao comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, a humanidade faz com que o mundo experimente a maldade, experimente a crueldade. A partir de agora, a gente vai começar a sentir o gosto do mal, a sentir o cheiro do mal, a observar com esses olhos e com a sensibilidade desses olhos a maldade, a escutar o mal, a experimentar o mal presente nesse mundo corrompido, criado originalmente bom, mas corrompido pela crueldade que nós colocamos no mundo. Nessa história de Adão e Eva, essa crueldade ela é expressa e percebida de maneira bastante explícita no primeiro diálogo entre Deus e Adão. No primeiro diálogo entre Deus e Adão, a bondade de um homem que olha para a primeira pessoa da sua espécie, e ainda mais uma mulher a quem ele ama, e diz, carne da minha carne, osso dos meus ossos, maravilhado. Quando a crueldade chega ao mundo, e o conhecimento do mal, e a experimentação do mal chega ao mundo, essa percepção do homem em relação à sua mulher amada é corrompida por essa crueldade e torna Adão no cruel dos cruéis. Quando Deus sequer havia pronunciado qualquer juízo, só tinha convidado Adão ainda para uma conversa, Adão já tinha se escondido de Deus ao ouvir os passos de Deus no jardim. Deus pergunta a Adão, por que você comeu do fruto que eu te proibi? E Adão faz o seguinte, foi a mulher.
que você me deu. Ao deter o conhecimento daquilo que é maldade, ao deter o conhecimento e experimentar aquilo que é a crueldade, instantaneamente, Adão coloca a maldade e a crueldade em prática. O conhecimento do bem e o conhecimento do mal vão provocar comportamentos, ações, atitudes que fazem com que a gente coloque em prática o bem ou o mal. Essa mentalidade, ela vai permear o Antigo Testamento e a mentalidade hebraica. E vai refletir, vai ser perceptível na mentalidade hebraica que permeia a redação grega dos autores do Novo Testamento. Os autores do Novo Testamento escrevem em grego, mas muitas vezes pensam em hebraico. E essa percepção de que conhecimento tem a ver com vida prática, com experimentação, com aquilo que se percebe no mundo, com sensibilidade. Sensibilidade no sentido dos 5 sentidos que temos. A gente percebe o mundo pelos sentidos que a gente tem. Audição, visão, olfato, paladar, tato. A ligação entre aprender, conhecer, as percepções sensíveis e como a gente interage e experimenta esse mundo, essa conexão ela está absolutamente presente no Novo Testamento. Para a gente avançar no Novo Testamento e isso ficar um tanto mais claro, eu vou mencionar um outro texto que vocês conhecem e conhecem muito bem. Portanto, vão, ou ide. Antes do portanto tem, toda autoridade me foi concedida no céu e na terra, mas portanto vão, ou portanto ide. E façam discípulos, ou fazei discípulos, depende de como a sua Bíblia está traduzindo, se num pronome de tratamento, você, vocês, ou na segunda do plural, um vós, mas, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo aquilo quanto eu vos ordenei. Mateus 28, 19 e 20. Vocês conhecem essa passagem? Essa passagem é a passagem do evangélico por excelência. Talvez depois de João 3,16, eu acredito que talvez essa seja uma das passagens favoritas do evangelical. A gente vai passar por outras que são muito queridas do movimento evangélico. A gente vai passar por outras hoje ainda que são muito conhecidas e queridas do movimento evangélico. Mas essa nos enche de emoção, essa nós já passamos por diversos apelos com elas. Essas são aquelas que, depois daquele testemunho do missionário transcultural que veio à nossa igreja, nós nos sentimos compelidos a participar daquela grande missão libertadora de Deus, para a qual nós somos convidados a fazer parte. Essa passagem é a grande passagem do ID. É o ID da janela 1040, que é o mesmo ID da capelania e da capelania prisional, da visitação aos presos, que é o mesmo ID do ir ao centro de São Paulo, onde muitas vezes o evangélico também não tem muita coragem de ir. É o mesmo ID que é o meu ID da internet e dos meios digitais e de alcançar telefone celular, de alcançar casas digital hoje com vocês, nos computadores de vocês. É o mesmo ID que tanto nos emociona. E é o ID que não está no imperativo quando a gente lê o texto grego. Está no particípio. Porque o verbo que está no imperativo, e é o verbo principal da frase, é o fazer discípulos. Que o id, sendo um particípio,
pega a característica desse imperativo emprestado. Portanto, vão e façam discípulos. E, evidentemente, fazer discípulos tem a ver com ensinar algo, tem a ver com aprender algo. Fazer discípulos tem a ver com ter alunos e sermos, de alguma forma, professores. Não significa de maneira nenhuma que nós não devamos ir. Devemos ir. Mas devemos ir para fazer algo que é o mais importante. Fazer discípulos. Nesse sentido, eu me surpreendi um bocado quando eu cheguei aos Estados Unidos para fazer o meu mestrado, e eu descobri que muito do que a gente ensina aqui no Brasil e às vezes é perseguido por ensinar, é aquilo que mais tem sido abençoador nos ministérios norte-americanos, num contexto pós-cristão, num contexto de uma nação que cada dia vê um declínio em número de evangélicos. Eu chego aos Estados Unidos e os ministérios que eu conheço que abençoam pessoas e que fazem com que pessoas venham à fé mesmo odiando o cristianismo, mas conhecendo Jesus, são ministérios que têm sido orientados e andado em caminhos de René Padilha, Samuel Escobar, e mantendo a sua confissão evangélica de Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, da proclamação verbal do evangelho da sua salvação por meio do seu sangue na cruz do Calvário, a sua ressurreição ao terceiro dia. Mas eu chego aos Estados Unidos e eu vejo igrejas evangélicas diminuindo em números, muitos evangélicos migrando, inclusive, para as antigas igrejas que perdiam números, luteranos, episcopais. Mas eu vejo um ministério vivo entre universitários, por meio da InterVarsity, por exemplo, que é o equivalente à nossa ABU aqui no Brasil. Ministérios vivos chamando gente para crer num evangelho e num evangelho integral. Por quê? Nós não fomos chamados para ir converter uma pessoa e ir embora. Nós fomos chamados para ir e fazer discípulos. E principalmente fazer discípulos, o que significa necessariamente uma mensagem duradoura, constante, perene, dia após dia. E Jesus talvez pudesse interromper a sua frase em todas as nações. Olha, eu quero que vocês vão e eu quero que vocês façam discípulos de todas as nações. E assim a gente poderia, de repente, abraçar não um evangelismo vazio, como um evangelismo que vai, converte alguém e vai embora, mas talvez se Jesus tivesse parado aí, a gente abraçasse uma ideia de alguém que vai e amealha alunos de diferentes nações e diferentes culturas e implementa uma mentalidade colonialista. Nós vivemos isso na evangelização das Américas. Alguns irmãos que nós temos no continente africano foram vítimas desse tipo de coisa. E glória a Deus pelas pessoas que ali foram salvas. Eu não tenho dúvida de que o Espírito Santo faz o seu trabalho de conversão, inclusive, dessas pessoas. Glória a Deus por isso. Mas eu também não tenho dúvidas de que, depois que tudo isso aconteceu, um grande trabalho de reelaboração e de repensar o que é missionalidade para outros povos
teve que acontecer. A gente teve que repensar, porque a gente deixou um rastro muito ruim, que incluía a aniquilação de culturas, incluía impor a nossa cultura a outras culturas, e que incluía muitas vezes sangue, sangue literal. Quando os nossos missionários cristãos, independente de denominações, chegavam a esses lugares. Talvez se a gente parasse, ou se Jesus tivesse parado, olha, vão e façam discípulos de todas as nações, e não tivesse dito mais nada, a gente pudesse justificar os absurdos cometidos pelas missões transculturais, especialmente entre os séculos 17 e 19. Talvez a gente falasse, não, mas foi isso mesmo que Jesus mandou fazer. Se Jesus tivesse parado a frase aí. Mas ele não para aí. Quando a gente olha para Mateus 28, 19 e 20, o que a gente vê é ide e imperativo, façam discípulos de todas as nações. E aí nós temos outros particípios ali naquelas frases. E eu quero te incentivar a não ser o amigo do Eduardo. Porque o amigo do Eduardo, ele leva o diploma para a parede, mas não leva a cabeça que o Eduardo saiu da universidade que ele saiu. O que eu quero dizer a esse respeito para você? Você receberá no seminário uma quantidade de ferramentas que lhe permitirá não repetir os erros do passado, desde que você aproveite essas ferramentas, que você não caia na lei do mínimo esforço, que você potencialize essas ferramentas. Entre essas ferramentas, dependendo do seu interesse, mas eu quero incentivá-lo a ter muito interesse, entre essas ferramentas está a gramática do grego do Novo Testamento. A sintaxe, ela é importante. E o conhecimento do grego do Novo Testamento, ele depende de entender bem precisamente os particípios. Nessa passagem em particular, nós temos outros particípios depois do imperativo fazer discípulos. E esses particípios, você não precisa saber agora, mas eu oro para que você saiba um dia como identificar essas coisas. Esses particípios são particípios modais. Em outras palavras, façam discípulos. De que modo? De que jeito? Que jeito, então, que faz discípulo? É a pergunta quando você olha para esses particípios ali, você fala assim, então a continuação gramatical dessa história, a ligação entre o que continua, é essa. Vai se fazer discípulo de algum jeito. Jesus vai ensinar como que faz. E então Jesus fala a respeito de duas coisas. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E então você acolhe esses discípulos para o seu meio. Você diz, agora esses caras são da sua família. Você tem uma nova família em Cristo e isso acontece quando você é incluído, você é batizado e nesse batismo você chega para perto da família. Ser discípulo é fazer parte de uma nova família em Cristo. Discipular é chamar pessoas para fazer parte dessa nova família. Quem chama alguém para uma nova família e chama alguém de irmão, não vai ser abusivo com esse irmão. Ou pelo menos não vai querer ser abusivo com ele. Então, que jeito? Batizando. Não é muito curioso que quando Jesus ele fala em fazer discípulo, ele não começa com abrindo uma sala de aula, escrevendo um livro, lendo junto com ele um programinha. Olha, tem o capítulo 1, 2, 3, em 5 passos, como você se torna um discípulo de Jesus. Não, Jesus começa com um ritual.
Para você que acha que os rituais acabaram no Antigo Testamento, seja bem-vindo ao Novo Testamento, com uma prática simbólica, litúrgica, sacramental em algumas tradições, mas sem sombra de dúvida, uma prática ritualística. Porque o Novo Testamento entende, assim como o Antigo Testamento, que o aprendizado passa por experimentar algo. E esse experimento, ele passa por ter contato com a realidade, com as nossas sensações, com o toque, com a memória, com o episódio no qual aquilo acontece. Aqueles de nós que foram batizados, adolescentes ou adultos, certamente se lembram do episódio. Aquilo marca a nossa entrada no povo de Cristo. E essa lembrança, ela vem carregada do experimento pelo qual a gente passou. E o aprendizado acaba sendo vinculado a essa experimentação. O aprendizado no Novo Testamento, a exemplo do que é o Antigo Testamento, acontece ao longo do caminho com experimentação de como o caminho acontece. Jesus não abriu uma academia como os estoicos. Jesus não abriu uma escola, embora elas sejam úteis. Jesus não abriu um programa pragmático, nem escreveu uma apostila. Jesus instruiu seus discípulos a batizarem pessoas para que fizessem parte de uma nova família. E, portanto, o aprendizado se relaciona, o conhecimento se relaciona com este mundo físico que a gente experimenta. Não por acaso, o pecado que é epistemológico, que é do conhecimento, que atinge a maneira como a gente aprende, a maneira como a gente conhece, não por acaso, esse pecado, quando ele ganha a forma de idolatria, ele destrói a nossa capacidade precisamente do quê? De experimentar esse mundo. Salmo 118. Vejam os seus ídolos de ouro e de prata. E a ideia do salmista aí é exaltar os ídolos nesse momento. É de dizer como os ídolos são bonitos, como eles são nobres, eles são de ouro e de prata. Vejam os ídolos deles, de ouro e de prata. E você fala assim, nossa, que ídolo incrível, que estatueta fenomenal, que obra de manuseio humano, que escultura de prata e de ouro, que exigiu do artífice, do artesão, uma grande dose de trabalho. Vejam, contemplem, eis, e esse é o sentido, eis os ídolos deles, contemplem os ídolos deles, de ouro e de prata e de ouro, para usar aqui a equivalência mais formal, né? De prata e de ouro. E aí você fala assim, pô, vem coisa boa a respeito desses ídolos, que coisa estranha. Não. E aí tem a quebra de expectativa que o salmista coloca, que é a seguinte, é de ouro e de prata, né? Eles têm olhos, mas eles não veem. Eles têm nariz, não sente cheiro. Têm língua, não têm paladar. Tornam-se iguais a eles aqueles que os confeccionam, aqueles que os fazem, e aqueles que os adoram. Em outras palavras, quem está fazendo o ídolo, quem está adorando o ídolo, se torna que nem o ídolo, ou seja, incapaz de experimentar o mundo e conhecer o mundo como ele realmente é. Portanto, o processo de conhecimento tem a ver com essa experimentação deste mundo que a gente está aqui. E essa experimentação vem pelo engajamento com esse mundo que a gente tem aqui. E esse engajamento se dá, inclusive, por meio da repetição de algumas performances, como é o batismo.
Interpretar o mundo corretamente passa por experimentar esse mundo. Passa por experimentar esse planeta no qual a gente vive. Até mesmo perceber quais são as coisas deste mundo, quando o mundo significa sistema, com as quais nós não devemos nos contaminar, até mesmo essa percepção passa por um engajamento com esse mundo no qual a gente é capaz de perceber aquelas coisas. O aprendizado no Novo Testamento não é meramente teórico. E passa por performances, lembranças. O catolicismo tem uma expressão que a gente usa pouco no protestantismo, mas que nos é útil, que é a ideia de anamnese. Pô, você tinha que complicar as coisas, que palavra é essa, né? Anamnese. Né? Você conhece essa palavra, você só não repartiu ela ainda. Ou talvez já tenha, aí você sabe, você está falando, Vitor, você está complicando um negócio que é fácil. Mas lembra de amnésia? Quem tem amnésia é o cara que esqueceu as coisas. O processo de anamnese é a inclusão de algum elemento no nosso cotidiano que nos impeça de esquecer. Portanto, comam do pão e bebam do cálice, façam isso sempre que vocês forem comer e beber, até o dia que eu volte. Para lembrar do quê? Do cordeiro que foi morto. É a ideia de nunca se permitir esquecer. Processo de... Os católicos têm essa terminologia, ela nos é útil. É a ideia de anamnese. Sempre lembrar, nunca esquecer, nunca esquecer. Jamais esquecer. Esse processo de sempre lembrar, ele passa pelo nosso caminho do discipulado. Tem um teólogo sistemático que se chama Michael Zweigel, e Dr. Michael Zweigel, ele, quando questionado sobre o porquê falar de coisas óbvias, por que escrever, por que colocar no papel aquilo que é óbvio? Ele diz o seguinte: o dia que nós deixarmos de repetir aquilo que é óbvio, talvez deixe de ser óbvio. Será que não é óbvio justamente porque a gente repete tantas vezes? E o aprendizado cristão, ele tem a ver com isso. Tem a ver com uma espiritualidade que inclui uma rotina, que inclui ceia, que inclui batismo, que inclui a performance física de coisas que nos fazem, que nos remetem à memória e também à experimentação. Mas Jesus também não para por aí. Se ele parasse por aí, a gente já não teria uma fé colonialista, pelo menos. E também não teríamos uma pregação do evangelho meramente proselitista, que quando o cara fala uma frase, você fala, pronto, ele falou a frase mágica, aceitou Jesus, eu vou atrás de outra alma porque o meu trabalho aqui está feito. Não, você tem que fazer discípulos. Se Jesus parasse aqui, você já não seria meramente um proselitista e você já não teria uma fé colonialista. Você amaria a pessoa que está entrando na família e você performaria ao lado dessa pessoa atitudes de quem come junto, de quem é família junto. Mas talvez você tivesse uma fé meramente ritualística. Se Jesus parasse aqui. E ele continua, de que jeito que a gente faz discípulo? De que modo? Particípio modal, lembra disso? Modal, modo. De que modo que a gente faz discípulos? Ora, de que modo a gente faz discípulos? Ensinando a obedecer tudo aquilo quanto eu ensinei. Eu quero que você preste muita atenção nesse trecho final do que Jesus diz.
na grande comissão de Mateus 28, 19 e 20. Ele não diz ensinando tudo aquilo que eu ensinei. Ele diz ensinando a obedecer. Você talvez já tenha se deparado, como eu me deparei muitas vezes, com pais, muitas não, algumas. Mas essas algumas já são suficientes para, na minha cabeça, eu ter um pesar em relação a isso. Com pais frustrados, dizendo a seguinte frase: onde foi que eu errei? O livro de Provérbios me prometeu, Vitor, ensina a criança o caminho que deve andar e quando crescer não se desviará dele. E o meu filho não está na igreja, o meu filho não é isso, o meu filho não é aquilo, e ele está frustrado porque ele disse para o filho ir para um lugar, o filho foi para outro. Às vezes o problema é moral, às vezes o problema é espiritual, às vezes o problema é meramente que ele queria que o filho fosse médico e o filho virou artista plástico. Mas o fato é que ele tinha um projeto e ele ensinou. E o filho resolveu aprender outra coisa. Quantas vezes eu me deparei com essa frustração? Não foram poucas. Eu não diria que foram muitas, porque muitas você pode imaginar, poxa, muitas quantas? 300? Não, não foi tanto. Mas é um fenômeno comum lidar com pais que falam precisamente essa frase. Onde eu errei? Porque eu ensinei o caminho. E o livro de Provérbios, ele nos diz o seguinte: ensina a criança no caminho. E se você quiser pensar ao longo do caminho, conforme você caminha, talvez seja possível olhar para esse capítulo 22 do livro de Provérbios como ecoando aquilo que a gente enxerga em Deuteronômio capítulo 6. Eu digo ecoando e não citando, porque esse capítulo de Provérbios em particular tem uma história de fonte extremamente complexa. Então eu vou meramente dizer que talvez esse versículo ele ecoe, ele traga um eco, ele sustente a voz do deuteronomista quando ele diz: ouve, Israel, eu sou Deus, eu sou um. Escuta, Israel, guarda isso aqui, eu sou Deus, eu sou um. Isso é o que você tem que guardar e você vai ensinar isso para o seu filho. Você vai escrever no batente da porta, escrever na testa, na mão. É por isso, inclusive, que o judaísmo moderno usa o filactério, a ideia de enrolar aquela caixinha da Torá no braço, depois colocar na testa, é por causa do Shema. Shema Israel. Escuta, Israel. Deuteronômio capítulo 6. Escreve no batente da porta, escreve na testa, para lembrar, para não esquecer, para ter anamnese, para não esquecer nunca mais. E ensina os teus filhos ao longo do caminho. Porque ele vai te observar ao longo do caminho. Vai te ver fazendo as coisas. E conforme você ensina, você performa. E conforme você performa o que ensinou, o seu filho vê também. E então ele faz aquilo que você disse, mas também aquilo que você faz. O ensinamento no Antigo Testamento que a gente percebe no Novo Testamento não é entregar à criança um mapa, aqui está o caminho. É dizer à criança, vem comigo que o caminho é esse. E Jesus, esse mais do que ecoa, ele faz uma alusão a esse tipo de texto e esse tipo de mentalidade, quando diz, como que você faz um discípulo? Ensinando essa pessoa a obedecer tudo aquilo que ele nos ensinou. E, portanto, existe sim uma dimensão cognitiva, existe sim uma dimensão mental, existe sim um aprendizado que passa pelo texto, pela leitura do texto e pela compreensão do texto. Essa compreensão que é textual, que é cognitiva, ela não prescinde, ou seja, ela necessita, ela carece da vivência.
Ela carece da vivência. Mas essa vivência tem um conteúdo. Esse conteúdo, ele é propositivo, ele é textual. Ele é expresso em palavras. Ele é revelado por meio das palavras do próprio Jesus. O que a gente performa? O que a gente ensina a obedecer? A gente ensina a obedecer aquilo que Cristo ensinou. E o Novo Testamento, então, ele vai começar a trabalhar com a gente, Jesus vai começar a trabalhar com a gente, os apóstolos vão começar a trabalhar com a gente, na perspectiva de pegar a nossa capacidade cognitiva e a nossa percepção da realidade apreendida pelo nosso cérebro e chacoalhar essa percepção de realidade e começar a inverter princípios que a gente absorveu do nosso tempo de idolatria. Isso vai ser feito por meio da caminhada, isso vai ser feito por meio de um processo de anamnese que inclui batismo, ceia e a performance dessas coisas na nossa espiritualidade, uma oração que exige disciplina, que ela não é meramente espontânea, que ela, a exemplo do que Paulo exorta, orai sem cessar. Se a oração espontânea ela acontecesse sempre na nossa vida, Paulo não precisaria fazer esse tipo de exortação. E exortação, leia-se, leia-se. Paulo não está dando uma bronca, ele está dando um incentivo. Ele está animando a igreja a orar incessantemente. Passa por toda essa performance, mas é a performance de um conteúdo que passa na mentalidade. Um dos melhores exemplos disso está na preparação de Paulo para o hino cristológico de Filipenses capítulo 2. O que é o hino cristológico de Filipenses capítulo 2 mesmo? O hino cristológico de Filipenses 2 é aquele hino que diz que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo e assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus o Pai. Isso é um hino, e um hino a respeito de Cristo, e, portanto, um hino cristológico, que está no capítulo 2 da Epístola de Paulo aos Filipenses, do versículo 6 até o versículo 11. Paulo pega esse hino conhecido da comunidade de Filipos, e ele diz o seguinte, na tradução da NVT, que, na minha opinião, nesse caso específico, a tradução da NVT, a nova versão transformadora, faz o melhor trabalho de tradução que nós temos em língua portuguesa. Tá? Diz assim a NVT, no versículo 5, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. A palavra no grego, o verbo no grego aqui, é phronel, tá? Phronel. Phronel, algumas traduções vão ser mais literais, ou fazer uma equivalência mais formal, e vão tratar assim, ó, tenham o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Só que esse pensamento, na descrição do hino cristológico, como a gente acabou de ler, ele é um pensamento performado, ele é um pensamento agido, ele é um pensamento que toma lugar como ação na realidade. Então, a tradução como pensamento talvez não seja mais adequada, embora muito próxima da literalidade do que a gente encontra no texto grego. Outras traduções vão dizer tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mas a NVT, muito habilmente, ela recorre a essa mentalidade hebraica que eu expliquei
para tentar entender e fazer um pouco de interpretação no nosso lugar e facilitar a nossa compreensão nesse sentido. A NVT faz isso. Ela nos afasta um pouquinho do que está literalmente no texto e ela faz um pouco do trabalho do tradutor por nós. É uma opção mais ousada. Nesse caso aqui, no meu entender, é uma opção bastante feliz, que ela fala o seguinte: tenham a mesma atitude demonstrada. Que pensamento é esse? Que aprendizado foi esse? É um aprendizado de atitude demonstrada. Quando vocês forem imitar Cristo Jesus, tenham a mesma atitude demonstrada por ele. Evidentemente, isso começa na nossa compreensão e cognição, a nossa capacidade de compreender o que ele fez, mas isso toma forma na realidade. Isso toma forma em obediência. Ele não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Começa na intelectualidade, mas em vez disso ele esvazia a si mesmo, assumindo uma posição de escravo. Em outras palavras, existe uma atitude oriunda dessa forma de pensar, desse conhecimento alterado pelo reino de Deus e pela entrada do reino de Deus no mundo. Não é meramente conhecimento intelectual. Não é meramente um papel que você coloca na parede, e não é meramente saber mais do que os outros. Mas é o papel que você coloca na parede, é saber o máximo que você pode saber a partir da oportunidade que você teve de estudar, e é um coração que te leva a agir de uma forma que se pareça com Cristo Jesus. O aprendizado no Novo Testamento passa por uma experimentação de agir como Cristo Jesus agiu. Sem essa experimentação, a gente não aprende de verdade. Quer um exemplo disso? Passagem super conhecida e querida do evangélico médio. Romanos capítulo 12 diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Ou esse é o vosso culto racional, em outras traduções. Ou seja, é uma performance. Entregue o seu corpo a Deus e que esse seu corpo, ele seja um sacrifício vivo e santo, agradável a Deus. De que jeito que isso acontece? Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Você entregou o seu corpo a Cristo como sacrifício. Então você não vai imitar o comportamento e os costumes desse mundo. Não vos conformeis com esse século. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, pela renovação constante da vossa mente, em outras traduções. Então, essa renovação mental pela qual a gente passa, ela origina o quê? Origina uma experimentação de um aprendizado. Tantas pessoas perguntam, como descobrir a vontade de Deus? Como eu sei a vontade de Deus para a minha vida? Paulo diz, você quer conhecer a vontade de Deus? Paulo diz assim, ó, não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus transforme vocês por meio de uma mudança do seu jeito de pensar. Deixe que Deus transforme a tua mentalidade, renove a vossa mente. Aí você descobre a vontade dele, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Você quer conhecer a vontade de Deus? Não pense que isso é apenas conhecer intelectualmente. Deus quer que você a experimente nos seus dias, ao longo dos seus dias. E como esse experimento acontece, dessa boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Por meio da renovação das nossas mentes. Que a gente permite que Deus faça, que Deus exerça em nós.
Esse é o reflexo, dentro do espectro da teologia paulina, desse jeito de conhecer. A gente observou isso dentro da teologia de Mateus, dentro da teologia básica do que é mais ou menos a tradição sinótica. A gente poderia olhar como isso acontece em Lucas e Atos também, porque esse padrão se observa novamente em Lucas e Atos, em especial em Lucas capítulo 7, quando Lucas associa a falta de compreensão dos fariseus que não entendem Jesus ao desejo de não serem batizados por João Batista. Olha como a performance e o conhecimento também estão ligados ali em Lucas. Quem não entende não quis ser batizado. Na tradição sinótica, a gente observa isso no apóstolo Paulo, a gente observa isso na teologia joanina. Talvez recentemente, eu não quero aqui ser provocativo, não é a minha intenção ser provocativo com isso, mas é meramente resgatar para a exegese do Novo Testamento, para a teologia evangélica, seja ela de qual for a sua matriz confessional, resgatar para a confessionalidade evangélica e para a exegese do Novo Testamento um versículo que se fala separado do seu contexto. Diz assim Jesus, dentro da teologia joanina, dentro do recorte joanino da teologia de Jesus, e no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A libertação, que é muito concreta nessa passagem, a libertação, que ela é muito real nessa passagem, que tem a ver com o discipulado, vocês verdadeiramente, meus discípulos, se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Essa liberdade, essa libertação, tem a ver, de novo, com o quê? Conhecimento. Conhecimento. A gente observa isso na tradição sinótica, a gente observa isso na teologia joanina, a gente observa isso de cabo a rabo na teologia paulina. E para encerrar a nossa explanação aqui, a gente observa isso inclusive na literatura apocalíptica. Em Apocalipse, lá no capítulo 5, a gente observa no versículo 12 a seguinte poesia, o seguinte hino de exaltação. Cantavam com forte voz, quem? Milhões de anjos ao redor do trono. Digno é o cordeiro que foi sacrificado de receber riqueza, poder, riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Digno é o cordeiro que foi sacrificado de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Quando João, o profeta, observa os anjos cantando essa passagem, ele desafia de maneira performática, sólida, vívida, com os olhos que ele está vendo o louvor acontecer, toda a realidade concreta do Império Romano. Porque o Império clama um monopólio sobre poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. O que é poder no Império? Ora, poder é a capacidade militar do Império Romano. É a capacidade de César de dominar sobre o outro.
E João, o profeta, está dizendo que os anjos dizem que o poder pertence ao Cordeiro, que foi assassinado pelo poder militar do Império Romano. E ele inverte a situação. O que é riqueza no Império Romano? Riqueza no Império Romano é o acúmulo financeiro oriundo da cobrança de impostos em todas as colônias. A gente observa isso nos evangelhos. Jesus, é lícito pagar impostos a César? A riqueza no Império Romano é esse acúmulo oriundo da coleta de impostos nas colônias, enriquecendo as principais cidades romanas, inclusive Roma, né? E riqueza, de acordo com o Evangelho, está em onde onde reclinar a cabeça. Digno de receber a riqueza, ou toda a riqueza, é aquele que não tem onde reclinar a cabeça, é o cordeiro que foi sacrificado. O que é sabedoria no Império Romano? Sabedoria no Império Romano é alguma forma de nova versão do platonismo e da filosofia grega. Essas novas versões do platonismo enfatizam um aspecto de Platão, que nem em Platão era tão evidente assim, mas no primeiro século é bastante, de que Deus não entra em contato com esse mundo, porque esse mundo é contaminado, então quem entra em contato com esse mundo é um demiurgo. Deus está distante desse mundo e separado desse mundo. O que é a sabedoria do cordeiro que foi sacrificado? É Deus entrando no próprio mundo. É o inverso. O que é força no Império Romano? A força é o número de carruagens que você tem, o número de cavalos que você tem, o número de gládios que você tem, o número de lanças que você tem, o contingente militar que você tem. O que é a força do cordeiro que foi sacrificado? É na fraqueza que somos fortes. E o que é honra no Império Romano? É o título que você recebeu. Um decurião, um centurião, um senador, quem sabe o próprio César, o mais honrado de todos. E qual é a honra do cordeiro que foi sacrificado? Foi de receber o título de Jesus Nazareno, rei dos judeus, de maneira satírica, escarnecedora, INRI, sobre a cruz. E o que é glória no Império Romano? Ora, glória é aquilo que você vê quando alguém tem uma conquista militar. O que é a glória? É vencer um inimigo numa campanha militar. Essa é a glória. E o que é a glória na comunidade do cordeiro sacrificado? A glória é ser dominado, ou sofrer, ou padecer em nome de Jesus. Não é conquistar, mas ser conquistado. É o inverso, ao contrário. E o louvor? Bom, o louvor se dá ao conquistador, que retorna para sua cidade depois de ter obtido uma vitória militar. E o louvor na comunidade do sacrificado? O louvor se dá precisamente ao sacrificado. É o contrário. O aprendizado e o conteúdo do aprendizado do Novo Testamento, ele precisa ser um aprendizado de uma mensagem que é performada em todos os aspectos da vida humana. Num desenvolvimento reformado, você vai encontrar isso em Abraham Kuyper, nas esferas de Kuyper. Num desenvolvimento da missiologia integral, você vai ler isso no Evangelho Integral de Samuel Escobar, de René Padilha. Num desenvolvimento franciscano, você vai observar isso nas cartas de Francisco de Assis aos missionários e em como esse amor franciscano se revela por meio da missão. Mas o fato é que
independentemente de tradições, o texto bíblico está nos convocando para vivenciar uma mensagem e, nesse vivenciar dessa mensagem, aprender como o poder é o inverso daquilo que nós vemos num mundo que conheceu o mal e a crueldade corrompeu. Como riqueza para nós é o contrário do que o conhecimento do mal disse para nós que riqueza seria. Como sabedoria é o contrário daquilo que o conhecimento do mal disse que sabedoria seria. Como a força, na verdade, é o inverso daquilo que se apresenta no mundo que abriu a caixa de Pandora e hoje conhece a maldade. Como honra, glória e louvor são sedutores para nós, que desejemos isso da maneira como a crueldade apresenta isso a nós, mas como, na verdade, ao vivenciar essas coisas absolutamente concretas, a gente aprende que é o inverso. Quando a gente fala de poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor, a gente está dizendo que tudo que a gente conhece nesse mundo é alterado, é invertido pelo trabalho de redenção de Cristo Jesus. E, portanto, essa é uma mensagem integral, que precisa ser vivenciada. E a gente só aprende experimentando e vivenciando. Não é conhecimento meramente teórico, embora a teoria seja o início do processo. O meu convite é para que você ore comigo a respeito desse alcance, não apenas integral, mas integrativo do Evangelho que nos ensina. Então, se você puder orar junto comigo, Pai amado, nós te pedimos, Deus, que o Senhor nos ensine a aprender. E levante diante de nós as oportunidades de aprendizado para que a gente vivencie a tua graça. Para que a gente experimente a tua vontade. Senhor Deus, são 55 pessoas aqui agora. Não sabemos quantas ainda assistirão essa gravação. Mas queremos interceder por cada uma dessas pessoas. Para que o Senhor apresente na sua multiforme maneira de capacitar situações diferentes para que o povo de Deus seja abençoado e aqueles que não te conhecem passem a te conhecer por meio de cada aluno da FLAM, para que eles cresçam em aprendizado na medida em que fazem aquilo que o Senhor orientou, na medida em que eles obedecem. Essas coisas, Pai, a gente pede e agradece em nome de Jesus. Amém.